Olá, comunidade, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso especial de 2 anos aqui da Comunidade Recreio. Tudo YouTube, Facebook. E hoje também a gente está com a presença do Gabriel, o segundo criador, na verdade, nós dois somos criadores da Comunidade Recreio. Fala, comunidade! Vale ressaltar também que essa é a nossa primeira aparição, né, em vídeo. Eu e o Gabriel não somos adeptos muito a esse tipo de vídeo, mas hoje a ocasião é especial e requer também de vídeo mais especial. Estamos trazendo aqui para comemorar conosco, nesses 2 anos de Comunidade Recreio, o roteirista Khaled Khalil Kambur e o artista Crisulo. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Se apresentem para quem não conhece vocês. Acho difícil, né? Todo fã da Recreio conhece pelo menos o nome de vocês, né? Talvez não o rosto. Então tá. Meu nome é Khaled e eu sou roteirista, né? Eu sou roteirista há muito tempo. Eu comecei a escrever roteiros quando eu tinha 20 anos de idade, então faz tempo mesmo. Aí eu comecei na Editora Abril Jovem, quando era Editora Abril Jovem, que tinha um departamento só de quadrinhos Disney nacionais, e por preferência eu fui para Disney, né? Então eu fazia Pato Donald, Peninha, o Tigão, Zé Carioca. Isso fiquei durante um bom tempo fazendo, colaborei durante anos, né? Depois fui para animação e um belo dia me chamaram para fazer roteiro da Recreio. Aí, junto com meu parceiro, né, o Crisulo aqui, o mestre Zulo, a gente fez aí mais umas 3.000 páginas, né? E que vocês estão aí curtindo até agora, né? E foi uma fase muito bacana e muito legal de ter participado, de ter vivido. Sim. A gente está acompanhando aqui desde a primeira edição de vocês. Foi a mesma, né? Começamos juntos. Começamos juntos, literalmente juntos, na primeira edição do Barco do Terror. E eu sou... Grande Barco do Terror. Grande Barco do Terror. Grande Barco do Terror. Que era... A primeira história foi um terror fazer, mas depois a gente conta. Sim, sim. E eu sou o Crisulo, sou ilustrador, quadrinista, professor, diretor de arte, proprietário do Casulo Studio. Comecei cedo a trabalhar com ilustração, fazendo publicidade, né? Ilustração publicitária. Nesse trajeto todo sempre os quadrinhos estiveram na mira, né? Era sempre um dos meus focos para atuação, que inclusive acabou no futuro do passado, me levando até a Recreio. Foi em função dos fanzines que eu fazia, de quadrinhos que eu já fazia, que quando a gente apresentou pelo Estúdio Mall, para a revista Recreio, eles toparam, não, vocês conseguem fazer e tal, não sei o quê. Trabalhei, eu sou do interior de São Paulo, sou de São Manuel. Trabalhei na editora Alto Astral, em Bauru. Trabalhei depois em 2004, quando eu vou para São Paulo, começo a trabalhar no Estúdio Mall, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a revista Recreio. Comecei a trabalhar na Recreio com o Estúdio Mall, ali para 2006, 2005, 2006. E no final de 2006 nos chamaram para essa conversa, que era para fazer inclusive o Barco do Terror. Eu fiquei no Estúdio Mall até 2008, quando eu saí e montei, né, abri o Casulo Studio. De início no Casulo Studio, que é os quadrinhos, mesmo que eu que fazia direção de arte nos quadrinhos da Recreio, mas eles eram do Estúdio Mall, então claro, continuaram com o Estúdio Mall. Então as últimas coleções, né, eu saí, estava no meio, na metade de Rock Animal. Então eu não participei do final de Rock Animal e nem da coleção nem da coleção Cyberbots. E volto, aí já pelo Casulo Studio, fazendo Circomix, a primeira coleção do Casulo Studio. Segui mais uns anos fazendo os quadrinhos da Recreio, até Missão Mitologia, em 2013, quando eu saio para tocar outras coisas, continuar os trabalhos de estúdio. E a gente volta em 2015, 2014, 2015, eu e o Khaled, fazendo Monster Club, que já não era nem mais para a Editora Abril, era para a Editora Caras. Mas junto disso eu continuei fazendo, como sempre, ilustrações, história em quadrinhos, criação de personagens, storyboard. Mas o mercado editorial e publicitário mesmo, que eu também trabalhei com animação. Tanto fazendo cenários, criação de personagens,
frames, keyframes, né, os frames-chave, e também animando tudo, fazendo animação mesmo quadro a quadro. E também sou, como eu disse, sou professor já também há mais de 20 anos, de ilustração e quadrinhos. Esse ano eu chego no meu 27º ano de profissão, então já estão também mais de 20 anos como professor. Atualmente eu estou com o Casulo Studio, fazendo quadrinho autoral meu, aqui na prancheta dá para ver alguns, o Ao Léo, volume 2, volume 1, o Menino Passarinho, e o Província Negra que eu fiz com o querido mestre Khaled. Esse é o volume 1, a gente está produzindo o volume 2. Atualmente eu me dedico aos quadrinhos, continua a ilustração, e no meu canal, no YouTube, onde eu estou com um curso livre de desenho, que é um curso gratuito. Já está com 32 aulas regulares, 10 workshops, 4 aulas bônus, tem 100 horas de conteúdo para quem quiser aprender, ou não é nem aprender, mas treinar desenho, se desenvolver no desenho. Esse tem sido um dos projetos que eu estou tocando com muito carinho nesses tempos. Sim, muito bom, aliás. Obrigado. Realmente. Muito bom. Vários a gente não consegue acompanhar, né? Porque às vezes não se programa para treinar e assistir ao mesmo tempo, mas às vezes que assistir, muito bom. A didática, as técnicas perfeitas, cara. Obrigado. Já engatando aqui na pergunta, qual trabalho que vocês fizeram juntos, assim, que vocês acham que tiveram o melhor resultado? Não se restringe a Recreio, tá? Tipo assim, trabalhos em geral, né? No ramo de quadrinhos. Uhum. Olha, a gente tem o Província Negra, mas o Província Negra eu acho que talvez pela temática, pelo estilo, ele foge muito da Recreio, né? Mas Província Negra, ele tem um processo de produção totalmente diferente, que é baseado em pesquisa histórica, etc. Mas eu acho que eu e o Zulu, o nosso casamento foi perfeito no Mega Feras, né, Zulu? O que você acha? Não, Mega Feras Mega porque Feras, assim, o barco... claro, depois não, antes, né, a gente faz o Bork, né, o Lord Bork, que é para nós um filho, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Mas eu acho que Mega Feras é espetacular. Eu acho assim, a gente tem o volume único, né? Foi a primeira vez que a Recreio pega e coloca um volume único, né? A coleção inteira, e tá redondo demais, né? Acho que eu fui muito feliz na história e o Zulu mandou o desenho. Não, volta e meia cima, eu leio. né? Volto todo ano. Em 1, 2 vezes no ano eu pego o Mega Feras pra reler e, cara, eu dou risada. Eu li o roteiro quando o roteiro era no desenho do Khaled, que, meu, fantástico, assim, o meu desafio quando eu fazia as coleções da Recreio com o Khaled era conseguir fazer páginas tão engraçadas quanto ele me dava. Porque o desenho dele ali, que ele desenha, ele escreve desenhando, e o desenho é extremamente expressivo. E nas piadas das páginas, meu, eu ria. E no Mega Feras, eu gargalhava lendo o roteiro. E aí o meu desafio era conseguir fazer um desenho de página à altura que, de olhar para ela sem ler, você desse risada. Então eu acho... E Mega Feras, ela vem depois de já várias coleções. A Mega Feras foi a 7ª coleção que a gente fez. Então a gente eu não vou saber dizer ao certo se foi a 7ª. Porque teve, Barco do Terror, Electronics, Rock Dino Rock, Rock Animal. Aí eu voltei depois. Então, aí eu saí. Aí eu voltei em Circomix, Galácticos, Robits. Aí que veio o Mega Feras. Então, Mega Feras é a 8ª coleção. Então, a gente já estava com 8ª coleção, 220 páginas. A gente já tinha passado de 1.600 páginas juntos. Então, a gente já estava hiper entrosado. 4, 5 anos trabalhando juntos já em Mega Feras. Super entrosado. Então, assim, como o Khaled falou, Barco do Terror é das coleções que eu tenho um extremo carinho. Seja porque é a primeira coleção que a gente fez para a revista Recreio, seja porque realmente o roteiro é fantástico e eu com o Chico, a gente chegou... Na verdade, em Barco do Terror, o Chico Zulo, que era o dono do Estúdio Mall, e também meu primo, né? Mas, enfim, depois eu conto essa história. E ele que era o diretor de arte,
Então, muito do desenho de Barco do Terror é que assim, né? Em Barco do Terror a gente também criou brinquedos. Foi a única coleção que a gente também no Estúdio Mall foi encomendado para a gente criar os brinquedos. Depois, ao longo das coleções, eu sempre que nem Mega Feras, fui eu que criei os humanos. O Galdames criou os animais, e aí os humanos que eles tinham criados, que eu gostava, eu tinha achado bem interessante, mas não era o caminho que a Abril queria. Aí a editora Abril me chamou se eu tinha interesse de desenvolver o brinquedo. E aí eu Eles que queriam fiz. alguma coisa mais semelhante a Lego, Playmobil, alguma coisa Sim, assim? sim. É notável. A referência É notável, era assim, Lego. Até eu tentei fazer alguma coisa um pouco diferente, porque eu tenho uma pegada de. Eu acho que é legal, ó, e a referência sempre enriquecem, mas eu gosto de. Sabe, a referência está aqui, aí eu saio aqui meio do lado da referência, né? Eu gosto disso Sei, por sei. originalidade, mas aí as tentativas que eu fiz não foram aceitas. E aí a gente foi para uma linha muito parecida com o do Lego mesmo, o tamanho é parecido, a sistemática dele é parecida. Os encaixes, Os os encaixes assentos. Sim, dos humanos, né, principalmente. sim. E aí, Falando nos humanos no Mega Feras, desculpa te interromper, mas assim, vocês tinham planejamento para colocar os humanos em todos os animais, terem um encaixe, alguma coisa assim? não, Você se recorda? não, era Não, só sempre, para os três mesmo, né? sempre foi. Sempre foi, porque assim, o Koba, ele tinha o Garlor, né, o Sim. tigre. Acho que A é Gal, acho que é Gal. Gal, Galor é o é o mamute, se não mamute, me engano. é o mamute do Max, né? Max. E a Luna, que era Tem Gigi, a o nome Zel. que eu tinha dado pra ela, porque a Luna, ela é minha sobrinha. Eu fiz ela inspirada na minha sobrinha. Sim. E minha sobrinha chama Giovanna, então era Gigi. E aí ficou Gigi um tempão, aí depois no final a gente mudou pra Luna. E a Luna tinha o. Eu acho que Garlor era o Gastornis, né? Não, é Zeu o nome da Gastornis. Zeu. Da Gasparis era Zé. E assim, aí ao longo de outra. Então, os bonecos, cada um tinha um encaixe pro seu específico, que eram esses três. Mas eles não encaixavam nos outros. Pelo menos não planejado, né? E ao longo das coleções, então, eu fui chamado para criar alguns brinquedos, ou para. Tipo, teve coleção, a coleção do Rock Animal, por exemplo, eu entrei reformulando o caranguejo. Fiz a cabeça do caranguejo e dei uma mexida no corpo dele e tal. Foi você que mudou, então. Obrigado. Nossa, isso é muito legal, porque tem muitas diferenças entre o Rock Animal da primeira para a segunda geração. Sim. Essa aí a gente nem sabia, sabe? Sim. Tipo assim, nossa, mas ficou muito legal. Tipo assim, eles têm traços diferentes, por mais que eles sejam tipo, o mesmo modelo, né? Exatamente. Você vê que o olho dele é diferente, o sorriso é diferente. Isso, porque era o que faltava. Ele precisava de um pouco mais de expressão. E aí, então, assim, algumas vezes eu entrei criando alguns brinquedos, mas não era. Já em Barco do Terror, não. Barco do Terror, metade da coleção ficou pro Estúdio Mall criar os brinquedos e metade pro Galdames. E aí, então, Sim. eu entrei nesse momento porque tudo que os estudos que a gente tinha feito, que na época eu estava muito ocupado em outros trabalhos do estúdio. Aí, então, o Chico estava encabeçando, e aí, só que não tava tendo aprovação das coisas e tal, então eu fiz o Vampirinho, o Vladstock. Que aí um dia eu falei, pô, aí ó. Eu falei, pô, Chico, E assim, é porque eu tava com muito trabalho, então não dava pra eu entrar junto com eles, mas eu tava louco pra fazer. E aí, como tava dando problema, um dia eu falei, pô, deixa eu fazer um vampirinho aí, deixa eu fazer um personagem pra, pelo menos é mais uma linguagem. Aí eu fiz o vampiro, quando foi pra Recreio, eles aprovaram, e aí os outros vieram na linha do Vlad. Só que o desenho da HQ, ele foi desenvolvido pelo Chico Zulo. Então o traço é do Chico. Aí eu entro na segunda metade, né? As 10 primeiras edições foi o Chico que fez o desenho. Sim. E as últimas 10 edições fui eu que fiz o desenho. E aí a partir daí já em Electronics, o Chico também ele foi assumir outros compromissos do estúdio e eu assumi a direção de arte da coleção. Então assim, Barbie do Terror tenho extremo carinho, porque foi o começo, foi, né, o início de tudo com a Recreio, mas Mega Feras é a coleção que eu acho, e o Khaled, como vocês viram, o Khaled também
mais curte, mais gosta. E o Sim. Bork é o nosso personagem, nosso filhote predileto. Que é Eu engraçado, jurava- porque o eu Bork ele jurava- foi criado para Galácticos. E ele não tinha brinquedo quando foi criado, porque ele era o vilão. Como em todas as coleções. Tinha brinquedo dos heróis, e era uma coisa que eu comentava isso com o Fernando, que eu achava falta. Eu achava que tinha que ter os vilões. Nossa, Legal, no Marcos, Deus. a gente super gostaria no barco se tivesse a Bruxa do Mar, se tivesse o show. Isso, o Chomsky. É. Como não ter o Chomsky? Então, Se assim, tivesse também, tem os personagens, Fungotrax do Dino Rock, aquele Nossa, se tivesse cogumelo. Nossa, tinha... exato, o Chitatak, três- né? Chitatak, a gente não vai lembrar que os nomes pareciam uns trava-língua. Mas, tipo Sim. assim, existem 4 Ó. principais. Um que é uma dupla, Olha a culpa de que quem é uma é. dupla. Um deles era uma dupla, o outro era o Fungomal, que inclusive é meu Fungomal. favorito em questão assim de design. Nossa, é muito legal. E também o Conde Chitatar, que eu posso. O Chitatak, nossa, isso eu adorava. E esse foi Nossa, desenhado. ele é muito legal. E assim, então, aí dos vilões, eu tava dizendo, o Bork, sem dúvida, é o nosso filho predileto que a gente fez e que a gente brinca, né? Que é um xingamento, ô, seu filho de 3, né? Não sei se já ouviram essa. Filho de 3 é um xingamento brabo. Mas o Bork, ele é filho de 3, porque é filho meu, do Khaled, e são 3 pais. É meu, o Khaled e o Fernando Ramos. Então foi uma junção de nós 3. E é um personagem que ainda hoje, eu sou... Aqui na minha estante, acho que dá pra ver, ó, tem um Borkzinho ali, ó. Vale a Eu pena. tô vendo. Eu já consegui identificar de longe também. Tem um Bork, que aí sim é do desafio Alien, quando ele vira brinquedo. E tem, só sobrou, eu modelei ele pra stop motion em massinha. Mas na última mudança, depois, essa é a minha 30ª mudança. Então na última mudança não rolou o corpo. Eu falei, não, eu vou ficar com a cabeça dele no estúdio. Então ele é nosso Muito queridinho. legal. Mas eu acho que a nossa coleção do coração é Mega Feras. É a mais redonda. A arte eu gosto muito. Eu acho que a gente conseguiu ali a gente amadureceu ali o estilo, né? Da recreio, né? Do ritmo, né? E o aí, roteiro é bem feliz. O roteiro é bem feliz. e assim, e foi quando aquilo que eu falei, e pra mim é muito sério isso, era um desafio, conseguir fazer páginas tão engraçadas quanto as que o Khaled me mandava. E eu acho que eu consegui, de certo modo, dominar isso a partir de Mega Feras. Em Mega Feras, porque eu dou risada. Tanto que teve uma edição que teve um problema no fechamento e fechou 2 páginas sem balão. Uma curiosidade para a É uma das comunidade de últimas, recreio. não é? Oi? Deve ter sido uma das últimas Não. edições. Foi a dos... daqueles lobos grandões, dos... Nossa, mas tem tanto lobo, se eu não me engano, tem uns 2 tipos de lobo lá. Tem. Eu não vou lembrar o É nome. da primeira aparição, então ela foi pouco antes da metade. E aí, Calma então, aí que eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha. aí aconteceu. Vocês se lembram de muitos detalhes. Eu escrevi, cara, eu não lembro de quase nada. Então, vocês estão falando aqui. Nossa, E mas eu tô lembrando, né, do roteiro, da história. Eu acho que eles iam atrás do James Caverna, né? que era um Isso. O repórter. James Caverna é um amigo irmão meu. Porque assim, o Khaled criou um personagem que era fotógrafo temporal que chamava James Caverna. Um dos meus amigos que é um amigo irmão meu, ele chama Kleiner e o apelido dele é Caverna. Aí eu falei, nossa, então demorou. Então, no Mega Feras, o apresentador sou eu. O James Caverna é o Caverna, meu amigo. E a Fanny Fel é a Mirella, que é a ex-mulher do Caverna. Eles eram casados na época, então a Fanny Fel é a Mirella. E assim, e é uma coisa muito interessante, porque daí em Mega Feras eu consegui isso. Teve essa edição que saiu 2 páginas sem balão de fala, mas não compromete. Você consegue, tanto que ninguém percebeu. Nem a Recreio percebeu. Eu lembro que eu liguei e falei, Fernando, você viu? Aí ele falou, Cris, acabei de ver. A gente comeu. E era na época que eles faziam, eu mandava o arquivo aberto, balão separado da imagem. arte. E aí na hora de fechar, alguém
tirou a visualização do balão, fechou o arquivo e foi sem balão. Mas não comprometeu a leitura. Tanto tá engraçado e você... Então, assim, é onde eu realmente consegui o meu intento, que era fazer páginas tão interessantes quanto as que o Khaled me mandava. Então, Olha, elas são interessantes porque talvez elas fossem feitas muito rapidamente. Não tinha muito tempo para pensar, né? Então, eu começava o roteiro no sábado, terminava no domingo. Aí, segunda-feira de manhã, passava o motoboy em casa e levava o roteiro para Abril. Eu morava na Zona Norte, a Abril já era aqui em Pinheiros. Aí, eles aprovavam o roteiro na noite de segunda-feira, ia para o Zoom. Na quinta-feira, eu acho que ia pagar. Como é que era? Você que entregava na verdade, assim, segunda? a gente entregava na sexta-feira, tinha que entregar na sexta-feira, no máximo até as 9 horas da noite. A arte. A arte fechado. Eu ia pro FTP quase que direto para a gráfica. E entrava em impressão 15 para as 10 da noite. Isso. Para imprimir sexta, sábado, domingo e eu acho que segunda, né? Porque eu recebia na terça. Isso. Então, Aí ia para a banca na quinta-feira. Do nascimento da ideia da história até ela sair para a banca era uma semana. Isso. Sim. Nossa. Uma semana. E isso a gente fez durante anos, sem falhar. Sem falhar. Né? Não fiz o roteiro. Não. Porque a Recreio, mesmo em data comemorativa, ela lançava revista. Era Natal, lançava revista. Ano Novo, lançava revista. Era Páscoa. Tudo. Board, eu escrevi no hospital. Eu tive um problema de saúde. Eu falei, não posso parar. Então, eu ficava lá no hospital, era um problema na perna, mas eu ficava desenhando, né? Eu lembro da história, que é uma história do Lord Bork vai para o planeta e ele se transforma em bilhões de Lord Borks, né? Porque ele tem uma explosão e tal. É o arco do Centurion. Não, é o do Centurion partindo pro dos Arte, que é o de Júpiter. Entre Marte e Júpiter, ele tá ali nessa trama aí. Parabéns, né? Você tem essa memória sua. Que... Nada como ser jovem. Quando eu fui fazer o review dos Galácticos, eu tenho todo o trabalho de preparar novamente as artes, redesenhar, reler, buscar coisas. Então, você tem que rever mais de uma vez. Acaba que o assunto ainda está muito fresco na minha cabeça por eu ter preparado um material tão grande só falando dos Galácticos. Então, assim, pode ser um pouco assim, fanático, mas é decorrente esse conhecimento. Conhecimento anterior aí devido à review. O Galácticos ele não é tão fechadinho quanto é o Mega Feras. Mas ele é mais, eu acho ele, não é tão fechadinho, o Mega Feras é redondo demais, mas ele é mais engraçado. Tanto que ele não é fechado, que quando ele estava saindo, e era assim, a internet como compartilhamento de ideias, etc., estava começando a explodir, tinha um cara que stalkeava mesmo, ele pegava a edição e anotava os erros de roteiro. Nossa, sério? Ele tinha lá no Orkut, não sei aonde. Cara, era tipo... Eu contei 219 erros de roteiro. Caralho. A gente lembra de alguns. Porque na comunidade o pessoal às vezes lê e fala, tal erro tá aqui, tal erro tá ali. Inclusive no barco, eu e o Gabriel, como a gente já leu várias vezes, a gente também nunca parou pra perceber Aí, muito tempo depois, alguém lá na comunidade postou o personagem do Victor Korkov, não sei se vocês vão lembrar que é o Corcunda, ele aparece edições antes, sendo que a edição dele, de origem, é canônica tipo assim, 2 ou 3 depois, se eu não me engano. E aí tem uma coisa que é interessante desse erro, que é uma coisa que o Khaled plantou aí e que a gente conseguiu colher em Mega Feras. Porque assim, você ter que desenvolver uma história de um personagem que os leitores recebiam um brinquedo por semana, você trava o andamento da história, porque toda semana eu tenho que criar e tal. Quando você pensa que eu tenho uma coleção com 20 personagens, e eles vão aparecer os 20 personagens, então se cria uma história onde eu posso mudar essa ordem e trazer um personagem antes e não sei o quê, pra história, daí que também Mega Feras ficou redondinho.
Porque a gente Dá saiu... pra perceber muito bem isso daí no Mega Feras. Uma que dá pra ficar evidente que ficou meio bagunçado é o Cyberbots. É troca de nome de personagem, tanto dos humanos quanto dos robôs. O desenvolvimento era uma tramazinha ali que eles passavam como se fosse um episódio filler, sabe? Cyberbots eu não vi. Cyberbots, o que era? Era aqueles Era eletrodomésticos móveis, que viravam móveis robô, que né? Viravam robôs. E viravam robôs. Nossa, cara, isso era horrível. Olha, a coleção horrível. em si, eu amo Cyberbots, assim, sabe? Parabéns. Só que é uma das poucas coleções que eu não segui a origem dos quadrinhos para poder manter, por exemplo, as coisas no canal, sabe? Tipo O que assim, aconteceu? você pode ver. Vocês assistiram o Logos e Claro, do canal? Não vi ainda. Não vi Eu também. vi só. Vocês não viram? Trata mais do Cyberbots, só que eles têm, tipo assim, histórias totalmente diferentes, justamente porque tipo assim, só pega a base, eles são mega robôs, se desmontam, é isso aí, entendeu? Era horrível, cara. Por quê? Porque quando eu fiz o Barco do Terror, era um personagem riquíssimo, você está lidando com o terror, né? Sim. Aí e eu me lembro, eu não tinha ido pessoalmente na Recreio ainda, né? Eu tinha lidado com os editores só por e-mail, por telefone, né? Aí eu fui pessoalmente, depois que terminou o Barco do Terror, e o pessoal falou: nossa, agora temos uma incrível para você que é Electronics, né? Acho que é Barco do Terror e Electronics. Mas você tem que apresentar cada letra em cada história. E foi terrível. E acabou o Electronics, entrou se eu não me engano, o Cyberbots. Não, Que era mais, depois do Electronics foi foi Dino Rock, Dino Rock. Dinobots. aí depois Rock Animal, Aí depois foi Cyberbots. Cyberbots. E Cyberbots era super rígido, assim, rígido, era uma coisa burocrática que eu não fiz assim com o mínimo prazer. Eu não acertava o roteiro. Assim, eu não gostava da história. e aí é fogo, né? E aí fica Sabe, uma difícil. máquina de lavar que vira robô. Porra, que legal. Nossa, que demais! Eu não conseguia fazer assim. E os bonequinhos em si são legais, né? Não, os brinquedos são muito legais. Eu tenho São muito legais. alguns, porque eu fiz o envelope. Cyberbots eu fiz o envelope junto com o Davi. Davi Aristides Davi Duarte, que é um monstro do 3D. Foi o primeiro trabalho que eu fiz em parceria com ele, com o Davi, que era a capa dos envelopes dos brinquedos. Os Cyberbots. Cyberbots. Deixa eu Até perguntar uma Cyberbots. coisa. O Cyberbots, ele tinha planejamento para ser alguma animação, alguma coisa assim também? Porque tem umas artes conceituais deles com DVD, sabe? Com umas imagens de divulgação assim, um pouco mais grandes, assim, digamos assim, como se fosse fazer um spin-off animado, mas para DVD, não sei. Eu vou deixar a imagem mostrando aqui, passando, para não falar que eu estou inventando coisa, né? Eu não sei dizer porque eu já não participei. A Recreio sempre quis fazer animação das coleções. E sempre fez, né? Não, Barco não teve, Dino Rock não teve. Acho que fez a partir Não, de... Do Circo Mix, a partir do Circo Mix. É verdade. As edições animadas. É verdade. Circo Mix era maravilhoso, é engraçado Fantástico. demais. Nossa, Circo Mix. Circo Mix, o desenho é do Robson Moura. Acho que é Eu uma faço das arte únicas final. coleções que não perde a essência, assim, da primeira pra segunda, sabe? É porque foi compara, né? Você sabe que tem coleções que estão repetidas. Claro. E Circo Mix é uma assim que o pessoal fala, não, as duas são boas. Olha que legal, que bom. As duas, Eu adorava escrever. Rock Animal também, assim, foi começar a cair mais depois, né? Electronics, eu particularmente prefiro a primeira geração, né? Inclusive, já perguntando aqui também, vocês liam material antigo para poder fazer ou não? Não. E na verdade tinha uma coisa assim, não sei pro Khaled como que chegou, mas pra mim, pra parte da arte, chegava que, tipo, não veja, é pra fazer outra coisa. Sim. Não é uma continuação, é um reboot. Não tinha essa... olha, faça essa referência. Isso. Não tinha. Porque eu cheguei a pedir pro Fernando, porque eu sabia, né, que tinha tido o anterior. Eu falei, Fernando, manda pra mim as revistinhas. Eu falei, Cris, eu tenho aqui, uma hora que você vier aqui, eu te dou. Mas agora, pra você criar, eu não quero que você veja. Porque eu quero outra coisa. Maravilha. Sim. Era pra ser... Era ver hoje em dia como que era? Sim. Depois eu ganhei, eu tenho. Circo Mix, eu tenho algumas, que era pequenininha, né?
A revistinha. Mini gibizinhos. O Totem, da coleção Totem, eu tenho alguma Nossa. coisa, mas do do Dino Rock eu não tenho. Mas Dino Rock só teve um lançamento, que foi esse que vocês fizeram mesmo. Agora é Rock Animal. Rock É, Animal. Rock Animal. Ah, não, Rock Animal que teve uma anterior, né? Aham, Também não vi, então. É que o Rock Animal teve tanto gibi, foi acho que 20 gibis na primeira, e daí depois que veio a parte da Trilha do Tesouro, foi mais 15, Foi mais 15 ou 12, eu não lembro. E na e Aventura daí do Centro ainda da Terra é depois mais que veio a 10. terceira fase do Rock Animal, ainda teve mais 10, que era do Viagem ao Centro da Terra. Aham. Então, o Essa- Rock Animal teve muito gibizinho. Essa foi uma das maiores coleções da Recreio, assim. Eu só não sei comparar com o Mega Electronics também, que tem muito personagem, que tem personagem humano, tem os 2 vilões, os 5 né? principais, e os cacetada de robô móvel lá, que você não faz ideia. Tem muito maior do que Cyberbots, aliás. Olha aí. Porque Cyberbots eram 20... 24, 23. Tinha aspirador de pó, tinha liquidificador, era um desespero fazer isso. Era um mixer, na verdade, pelo que Então, eu... em pelo que eu- Cyberbots, É um sabe mixer. aquelas imagens que vem na capa? Na capa da Recreio, Prime. vinha foto do brinquedo. Sim. As fotos não eram fotos, era desenho meu. Aí então eu participei Nossa, em que legal. Cyberbots Caraca! fazendo hiperrealismo, né? Que é uma Nossa, técnica de muito ilustração. Nossa! Porque assim, quando eu Muito tirava legal. foto dos brinquedos, tem irregularidade. E assim, como eles são pequenos, tinha que fazer uma foto com bastante captação. E eles têm muita irregularidade, muito furinho. E tudo é pintura manual, então tinha coisa que saía do lugar e tal. E aí, pra colocar Sim. na capa, eles achavam, a Recreio achava, e com razão, que ficaria num... Porque assim, a ideia do hiperrealismo é ser algo tão bom, mas tão legal, que você quer. E aí as fotos dos brinquedos você não queria. Aí então eu entrei, todos os Cyberbots, fui eu e o Zusa, e o Felipe Gressler fez também. Eu comecei, aí eu chamei o Zusa, que foi meu sócio depois no Casulo Studio, e o Felipe Gressler, que é um grande designer, para fazer. Ele também fez a pintura em cima dos bonequinhos para sair nas revistas. O Circomix é a que eu mais gosto, desses que eu também, na capa, tá lá os bonequinhos Circomix. É das minhas prediletas, assim. Eu fiz todos eles. Esse eu fiz sozinho todos. Nossa, muito legal. Circomix eu fazia rindo, E eu o fazia 2 Circomix? roteiros por semana, Não, porque era Circomix, a divertido. história muito era leve. muito boa. Sim. Quem desenhou, assim, todas as coleções, eu entrava fazendo a reunião com o Fernando Ramos, sabendo o que a Recreio quer, o que a Abreu quer, não sei o quê. E aí eu desenvolvia o traço, o estilo do desenho, da arte final, da cor, do balão, quando eu passei a fazer o balão. Mas, Sim. pelo ritmo, que era um ritmo lancinante, a gente tinha 5 dias úteis para produzir uma história. 5 dias úteis para desenhar 10 páginas ou depois 8 páginas é mais de uma página por dia. Então você fazer sozinho só se você for louco e você não ter vida. Você vai trabalhar 20 horas por dia. Então eu montava equipes. Então tinha um desenhista, um arte finalista, um colorista. Eu sempre fazia direção de arte e balonamento, além do atendimento, né, ao cliente. E aí tinha coleção que eu fazia lápis, tinha coleção que eu fazia arte final, tinha coleção que eu fazia cor. Mas sempre com equipe. E assim, e é uma coisa... Você falou uma coisa interessante no começo, que é... pode não saber quem é, mas quem é fã da Recreio, aqui da comunidade, já ouviu esses nomes. O fato Sim. de terem ouvido o meu nome foi uma briga minha para dar crédito para todo mundo que participa. Porque Justíssimo. no começo, até acho que Mega Feras... Mega Feras não, porque já acho que Circomix não deu. Então foi em Galácticos. Em Galácticos eu começo a... Agora eu não tô lembrando se é Galácticos ou Mega Feras, mas acho que é Galácticos. Porque assim, Galácticos. vinha Estúdio Mall, arte, e Gibi de Areia, roteiro. Gibi de Areia era o estúdio do Khaled. Pseudônimo, E né? isso me deixava ensandecido, porque eu sou freak por crédito. Eu quero saber, mas como que chama o roteirista? Eu sabia que chama Khaled. Mas quem acompanhou só ali e nunca mais acompanhou, não sabe que chama Khaled. E assim, eu não fazia, porque é uma coisa que muitas vezes fala, aí ó, Estúdio Mall e Estúdio Mall aí. Gibi de Areia. E por mais que assim, é o Estúdio Mall que faz, mas quem no Estúdio Mall faz? Então isso pra mim é muito importante. E assim, quadrinhos, a gente tem essa tradição, vem lá na página de crédito, quem fez o roteiro, quem fez o argumento, quem é o editor, quem fez as letras, quem fez não sei o quê.
E eles falam, não, vai poluir. Eu falei, não, deixa comigo que eu sei fazer de um jeito que dá para sair o crédito para todo mundo, porque é importante. E é importante não só para o leitor saber quem que fez, quanto para o próprio artista, quando ele leva isso como um portfólio. Ah, que nem muita gente, quem fez a Recreio foi o Crisulo. As coleções... Não foi o Crisulo que fez sozinho. Se não fosse o Robson Moura, não teria nada daquilo. Se não fosse o Zusa fazendo arte final, se não fosse o Jonas na cor do Mega Feras, se não fosse a Vanessa Reis fazendo cor de uma cacetada, a Vanessa Reis que desenhou o Dino Rock, por exemplo, eu fazia layout É de um traço página. muito bonito do Dino Rock, se diferencia bastante, mas é... Exato, e tá lindo. E assim, o que eu fazia? Porque a Vanessa é uma excelente ilustradora, colorista fenomenal. Mas na época ela não tinha tantas manhas de fazer quadrinhos. E fazer quadrinhos não é desenhar bem. Você pode desenhar muito bem e fazer quadrinho ruim. Inclusive, tem vários casos assim, de desenhistas que são excelentes, mas o quadrinho não é bom. Porque quadrinho é outra coisa. Quadrinho é narrativa, ritmo, time, enquadramento, bababá, são outras coisas. Então, no começo, a primeira metade de No Rock, pelo menos, eu fazia o layout das páginas e a Vanessa desenhava em cima do meu layout. Mas já no final eu já não precisava mais fazer layout para ela, não. Então isso para mim é uma coisa que é muito importante, crédito. Como que vão saber que o Robson Moura que fez o lápis de Circomix, se não tiver o nome dele lá? Bom, vai saber porque o Cris vai falar, porque o Cris sempre fala. Mas assim, na leitura. Então isso para mim é uma coisa que é muito importante. Crédito, Talvez ninguém tira, né, de você. Talvez essa conversa de crédito soe talvez um pouco óbvia hoje. Mas na época que a gente estava escrevendo, naquela época, foi um pouquinho antes, os quadrinistas brasileiros nos quadrinhos de produção industrial, que era Disney, que era Maurício de Souza, não vinham o crédito. Não vinha. Hoje vem. Não vinha. Hoje na Turma Agora da vem Mônica até por força da lei. Força de lei. Olha. Tinha uma bronca, né? Pô, mas não tá vendo o nome, né? Mas agora você tem que colocar. Você pega um quadrinhos do Maurício, você pega um quadrinho da Disney e tá lá o nome da galera. Porque assim, é claro que nem quando a gente fala que foram mais de 2.500 páginas que eu e o Khaled fizemos para Recreio, é verdade. Eu estive em todas as páginas, porque eu fazia direção de arte, eu que pedia correção. Quando o Fernando não pedia correção, eu que pedia correção pro desenhista, ou pro arte finalista, ou pro colorista, ou eu que fazia correção por causa do tempo ser rápido. Aí essa é a vantagem de eu fazer tudo. Lápis, arte final, cor, balão. De eu saber fazer tudo. Porque então, às vezes vinha alteração do desenho, eu não repassava pro desenhista. Eu ia lá, abria a página dele, fazia a alteração, mandava pro arte finalista. Quando o arte finalista me mandava a página, se tinha alguma coisa que eu queria que mudasse, eu mudava, sempre deixando ciente todo mundo e tal. Mas eu mudava e mandava para a colorista. E se vinha alguma coisa da colorista, a menos que fosse uma coisa que tivesse que abrir, ou que desse muito trabalho, aí eu pedia, falava, olha, isso aqui, tal. Mas se não, eu que fazia a alteração, né? E isso é importante. E eu acho muito importante saberem que, Robson Moura foi fundamental. Ele não criou o Bork, mas quando eu estava criando o Bork, a gente estava, e sempre era assim, com vários estudos, estudo de linguagem, e eu tentei uma, não, tentei outra, não, chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo fazer. Aí foi o Robson, e ele que ia desenhar, estava certo que ele que ia desenhar o Galácticos. Eu falei, cara, vamos entrar comigo aí criando os personagens para ver. Aí ele criou, ele fez testes, que não foi usado, mas que foi a partir dos estudos dele que me abriu a possibilidade para fazer outras coisas. Então isso é muito importante ser dito, porque a importância é fundamental. O Robson Moura desenhou, o Animal Rock foi ele que desenhou, o Circomix foi ele que desenhou, o Galácticos foi ele que desenhou, o Robits foi o Léo Maciel, Mega Feras fui eu, aí ele volta em Desafio Alien, foi o Robson que desenhou, ele que criou o Elmo. O Elmo é criação do Robson, não é criação minha. O Elmo era pra quem viu o Desafio Alien, era o parceiro mirim do Borg. O Desafio Alien e o Gabriel não chegou a colecionar. Que é bem interessante, foi o Robson que desenhou. O Robson fez... tinha uma coleção... como chama? Uma coleção que eram uns discos que viravam uns bichos.
Metamorphix. Ah, sei, Metamorphix. Também foi o Rod que desenhou, com cor do Otto. Então, Só foi lançada no Nordeste. isso. E também ela pegava os medalhões do Missão Totem. Exatamente. Exatamente. Na verdade, se eu não me engano, Porque tinha sobrado muitos medalhões autorais só. Se eu não me engano, que é o do Gorila e outro aí. Isso, são dois. Três? Tem 3 autorais? O Gorila, acho que tem um Tiranossauro Rex. Uhum. Tem um outro que eu não lembro qual que era. Eu também não vou lembrar, mas tipo assim, ele pegava alguns, só que só trocava cor. Por exemplo, o caranguejo que antes era verde. A cobra eu tenho certeza, porque a cobra eu utilizei A cobra no no Missão Totem ela é laranja e daí no Metamorphix ela é um verdinho. Nossa, ficou muito mais bonito no verde, inclusive, né? Nossa, acho muito mais legal. Então, assim, é uma coisa que pra mim é sempre muito importante, que é dar o crédito, porque sem essas equipes eu não conseguiria ter feito essas. Eu e o Khaled. O Khaled sim, porque a maioria dos roteiros foi ele que escreveu. Em algum momento você também teve alguns assistentes, né, Khaled? Eu confesso que eu percebia. Quando eu recebia. Eu refazia, né? Eu tinha que refazer muitos, né? Teve o Leandro Robles no Eletronics, eu acho que um dia no Rox, o Anderson de Almeida. Isso. Mas aí a gente não conseguia padronizar o roteiro, né? Porque a gente não fazia o roteiro no esquema de animação, sala de roteiro, aí planificava os roteiros na hora. Uma coisa assim, esse é o personagem, a sinopse é essa e manda ver. Tem que ser legal, engraçada, dinâmica, surpreenda-me, né? E não acontecia isso. Então dava muita diferença de roteiro, né? Às vezes eu errava, o roteiro ficava bom, o roteiro do Anderson, do Orlando ficava melhor, mas no roteiro você não tem espaço, você não tem, como é que eu vou te dizer? O roteiro quebra uma série. Né? Puta desenho, nossa, sensacional. Mas olha essa história. Não importa. História em quadrinhos. A história é o que tem que ser o mais importante, né? O desenho óbvio, tem que estar a serviço da história. Tem desenho que arruína uma história, né? Quando eu trabalhava na Disney, eu fiz uma série do Tio Patinhas, né? O Segredo do Tio Patinhas, e o cara pegou meu RAF, né? Eu não vou dizer o nome do rapaz, e simplesmente limpou, meteu lá o nanquim e ficou horrível. E era uma edição de 180 páginas, sabe? Nossa, horrível. E acabou com a história. É um trabalho jogado no lixo, né? Praticamente. Eu tenho ela aí, mas tenho vergonha. Falando nisso, qual coleção da Recreio, assim, vocês sentem vergonha, assim? Não necessariamente uma vergonha, mas assim, que vocês falam assim, poderia ter sido melhor se não tivesse isso, alguma coisa assim. Uma coleção que vocês viam potencial, mas devido à exigência da Abril, acabou não saindo do jeito que vocês queriam. Eu não teve. Realmente eu tenho bastante orgulho. De todas as que eu participei, eu tenho muito orgulho. Monster Club, que foi a última que a gente fez, é a que eu menos gosto. Mas aí, assim, os bonecos eram ruins e a gente tinha um espaço reduzido. A gente tinha, acho que, 4 páginas. E aí 4 páginas para desenvolver uma história. E o Monster Club não fui eu que desenhei. Eu coordenei, mas quem desenhou daí foi o Zusa Avelino. Quem fez as cores foi a Vanessa Reis. E do trabalho deles, assim, o Zusa, eu gosto dos desenhos dele ali, eu não acho nem a pau. Não é que eu não acho ruim, eu realmente gosto do trabalho dele ali. Mas tava tudo muito truncado, tava numa casa nova, que era Caras. É a que eu menos gosto, mas eu nem é que eu vejo. Não, tinha um puta potencial e não... Tinha um puta potencial, mas se fizesse outros brinquedos e desse... Eu acho assim que se pegasse um pouco do Barco do Terror, porque ele dá uma abertura assim para uma continuação futura, né? Super. Se tivesse pegado, não necessariamente fazer a continuação do barco, né? Mas até é o poderia. meu sonho, mas poderia ser também, mas tipo assim, pegar os bonecos, fazer uma coisa mais semelhante, sabe? Uma coisa que já tem uma base, né? Mas assim, das coleções que eu participei, eu tenho muito orgulho de todas elas. Tanto que assim, você pega Barco do Terror, é 2006, 2007 que lançou, já são 14 anos para trás. E eu ainda tenho muito orgulho dela, tipo, e ponho no portfólio.
Não é um trabalho que eu falo, esse é um trabalho que eu gosto, mas ele é antigo, então, não. Tipo, o que tem ali, eu acho... Eu dei o meu melhor quando fiz. Porque também, assim, pra mim é muito isso, assim, né? E é um aprendizado com Hermeto Pascoal, um músico que eu sou extremamente fã, que é, ou você quebra tudo ou não faz. Se não for pra quebrar tudo, não faz. Então, assim, todas as coleções eu dei o melhor de mim naquele momento. E o interessante, pra mim, o importante é que, assim, o trabalho que eu tô fazendo hoje, eu tenho que dar o melhor de mim hoje. E o trabalho que eu vou fazer amanhã tem que ser melhor que o de hoje. O trabalho que eu fiz ontem tem que ser pior do que o que eu faço hoje. No sentido de evolução. Então, das coleções eu tenho muitíssimo orgulho de ter do que saiu, assim. Aí as que eu não participei eu nem falo porque eu não participei, então, né, não tenho o que dizer. Mas eu tenho bastante carinho por tudo ali. O que eu sinto realmente que foi tem uma mancada pedra da no Abril. sapato, talvez? Porque. Oi? Uma pedra no sapato, talvez? Foi não ter feito como fez com Mega Feras. Compila. Cara, compila todas. Podia ter compilado todas. Isso pra mim é o que. Esse é o meu senão. Tipo, o que podia ter feito que não fez? Compilar. Pega uma 220 páginas. Mega Feras, acho que, 186 páginas de quadrinhos. Pô, R$10 que foi lançado na época, baratinho, material bom que estava pronto. Você não faz ideia o quanto os fãs da Recreio pedem por isso, inclusive pra gente, pra mim e pro Gabriel, né? Porque como é a gente que coloca a mão na massa pra mexer com essas coisas antigas da Recreio, fala, faz compilado de tal coleção, Missão Totem, Rock Animal e Hobbits, mas dá um trabalho isso daí, sabe? Claro. Dá um trabalho, mas, tipo assim, poderia ser coisa que a própria Recreio poderia ter feito. Exatamente. E a Recreio muito, cara. Porque, tipo assim, tem várias pessoas que não tinham condição de estar comprando a Recreio toda semana também. Porque era caro. A Recreio era caro. Sim, era caro. Era caro. E semanal... Então, assim, tinha muito pai que falava, não, pô, eu te compro uma no mês. E aí, pra criança que quer acompanhar as histórias, poxa vida. Mas, enfim, assim, e eu apurrinhava a vida do Fernando desde Barco do Terror. Cara, faz um compilado. Vamos fazer um compilado. Putz, mas não é o plano da Abril e tal, não sei o quê. Aí, quando no Bork, que foi pra revitalizar justamente pro desafio Alien, quando ele se torna o brinquedo da revista, aí que fizeram o Diário de Bork, né? Que pegou todas as histórias de Galáctica, o Khaled, que teve um grande trabalho, a gente, na verdade, o Robson, que desenhou, eu finalizei e colori, uma história só, que é o final, que é quando aparece o Elmo, que é o personagemzinho e tal. Quando vocês foram fazer o Dino Rock, o Rock Animal e o Mega Feras, vocês tiveram uma pesquisa, algum estudo com os, tipo assim, sobre os bichos, ou tinha alguém especializado trabalhando com vocês para falar sobre a história em si, a educação sobre... O que a Recreio fazia, porque não tinha ainda essa força, né, de pesquisa na internet, eles me davam livros. Então eu tenho um livro sobre dinossauro, tenho um livro sobre botânica. Nossa, e eu legal, também. Eu fazia em paralelo, eu pesquisava. Insectrons foram vocês também, né? Foi. Sim. Nossa, sim. Tem muita coisa legal lá. Também é uma coleção que eu gosto muito, cara. O traço dela é muito bonito, assim, os personagens... bem legal a dinâmica. Ali o desenho é do Robson Moura, a arte final é minha e as cores são da Vanessa. Sim, nossa, a arte final é fantástica. Já não lembro. Inclusive, ela tem referência ao Barco do Terror, faz meio que um crossover. Tem, no final. Tem uma referência lá que eu falei pro Gabriel hoje, que essa aí eu vou deixar pra colocar no review dos Insectos, mas, cara, aquilo ali você buscou 300 revistas atrás ali pra colocar um negócio. Literalmente 300 revistas, né? Um nome assim, só pra colocar ali a cara. Nossa, eu achei sensacional. Na hora que eu vi, eu falei, nem fudendo. Nossa, isso aí é só fanático mesmo que vê, mas é por causa que é do Barco do Terror. Exato. Eu e o Gabriel, a gente sabe Barco do Terror de trás pra frente. Literalmente, que a gente martelou o Barco do Terror assim, começamos, primeira coleção da Recreio que a gente colecionou, a melhor é o quê? Barco do Terror, terminou sendo Barco do Terror. Galácticos que pra mim, assim, foi uma coleção que quando lançou, eu cheguei a repensar, eu falei, essa coleção é boa demais, será que vai ultrapassar o Barco?
porque era muito massa. Tipo assim, sou apaixonado também. Mas o Galácticos, por- o Bork roubou a cena. Por O física, Bork por roubou a espaço, cena alienígena. total. Roubou. Não, é verdade. Tanto que é a única coleção que o vilão se destaca mais que os principais. Por exemplo, você lembra do Comandante Solar, do Pipo, eu não sei lá o nome dos outros, agora eu esqueci. Do Shaq, o Thermon, não lembro quem que é. Mas quem é o Lord Bork? Vai saber. Justamente. Ele cresceu muito, cara. Fazer Lord Bork era E muito... assim, mas ele cresceu muito também, porque desde o começo, desde a criação, até eu achei engraçado quando eu vi um vídeo que você faz, que vocês fizeram sobre o Lord Bork e compara ele com o Voldemort, né? Não, foi por uma entrevista que eu li, que parece que fizeram com a Recreio. Aí citaram assim, ele é o Lord Voldemort da Recreio. Exato. Foi alguma comparação que o cara fez, eu peguei errado, até pedi. Não. O Lucas até foi me perguntar sobre o Lord Voldemort, porque eu sou obcecado por Harry Potter, e daí ele até me mandou mensagem, fala um pouco do Voldemort aí, o que você tá querendo saber agora sobre o Voldemort? Então, mas é porque ele foi criado pra ser mesmo o Voldemort da Recreio, tipo um vilão tão impactante, tão importante, tanto que tem capa que tá os dois lado a lado. E o que nos deixa muito felizes é que nas enquetes a criançada curtia muito mais o Bork do que o Voldemort. Cara, mas o primeiro layout do Bork, eu não tinha pensado no Lord Voldemort, isso aqui, e ele era anão. Ele era um anão. Baixinho. Anãozinho, cabeçudo. Aí o desenhista alopra, né? Fala, vou fazer do meu jeito. O primeiro que eu fiz, o Fernando falou, não, Cris, isso aqui tá muito vilanesco. Vai dar medo nas crianças. Vou upar. Não pode, né? Não pode. Então tá bom. Aí fomos pra essa. Ele é um vilão de comédia de pastiche, de comédia de erros. É tipo o Gargamel, né? Tipo o Gargamel. Tanto que o Gargamel sim influenciou o Bork, da minha parte. Depois, a hora que você falou que foi o Gargamel que inspirou, eu falei, pô, verdade, né? Tem até um manto. Exato. Não, total. Ali Total. eu adorava Smurfs. Adorava. Mas, eu na concepção do personagem, eu não pensava no Gargamel. Daí, pode continuar, Khaled. Do que você... Do barco. Eu vou fazer as perguntas. Peraí, não, deixa eu falar de verdade. O que vocês querem saber do barco? Porque era assim, eu fui indicado, né, para trabalhar na Recreio, porque eu tinha feito Disney, e a editora da Recreio, a Mônica, ela me indicou para a Mônica Pina, que era a editora da Recreio, e falou, se vocês querem um estilo Disney, o Caleb é mais adequado. Ou pelo menos eu estava à disposição, né? Tinha os grandes roteiristas da Disney ali, né? E então, eu só sabia que tinha aquele X número de personagens, que é um personagem de terror, e que eles não podiam sair do barco. Tinha o Sr. Chomsky, né? E o Sr. Chomsky, se eu não me engano, é uma homenagem ao sociólogo. Noel, né? Então, porque a gente estava pensando, por que ele, durante a trama, ele não aparece o rosto dele, ele só aparece no finalzinho, né? É Noah Chomsky, deixa eu ver aqui. Cara, eu não sei porque Noam Chomsky. É uma homenagem ao Noam. Nossa, que legal. Não sabia. Não sabíamos disso. E só não lembro, estou muito perdido que faz anos e eu estou muito velho. E eu não lembro se foi eu ou a Mônica que colocou Chomsky, mas acho que fui eu, porque é um nome muito estranho, né? Eu tenho essa tendência. Então, uma pergunta. O Dino Rock foi você que criou os nomes? Sim. É porque, nossa, o Dino Rock tem muito nome estranho, cara. Eu lembro Tarfatahak, esses nomes assim. Eu falei o nome errado, mas eu teria aqui novamente uma colinha aqui para ver alguns nomes do Dino Rock. Tá vendendo todos aqui no Play. Dino... Cara, assim, eu acertava muito no nome dos vilões e dos mascotes do vilões, né? Adorava, tinha o Farelo. Pô, o Farelo eu também modelei ele em massinha e tal. Ratinho, maravilhoso. Muito legal. A segunda geração dos Robis, cara, o que eu gosto é o traço. A história, assim, é que como eu li a primeira geração, assim, eu acho, assim, a outra é um pouquinho mais
dinâmica, envolve um torneio de robôs, aí tem todo mais um clima ali. Mas eu gostei muito das referências a Star Wars, tem outros filmes também, sabe? Eu não acertava tudo, não. Eu acho que todas as coleções, 5 ou 6 ali foram perfeitas, né? Porque você tem o contexto, né? Sim. O prazo era muito curto. Muito curto. Oi? O prazo era muito curto. Muito curto. Que nem assim, eu consegui, ao longo de várias edições, de várias coleções, eu conseguia dar um gás de cada edição adiantar um pouquinho. Tipo, adiantava um dia por semana, né? Porque assim, quando a gente criou o Barco do Terror, a gente teve bastante tempo para desenvolver a arte, o estilo. Foram meses, né? Porque a gente foi chamado no final de 2006 e entregou em fevereiro de 2007. Então foram 3 meses. Mas depois, o Electronics foi 1 semana para desenvolver tudo. Dino Rock, 1 semana. O Rock Animal, mesma coisa. Então... Aí, já em Dino Rock, aí eu comecei nessa. Falei, não, vamos agilizar. Já em Electronics eu comecei a fazer isso. E aí, então, em Electronics foi 1 semana, eu achei péssimo. Aí, então, pra Dino Rock, eu consegui que a gente tivesse 3 semanas para desenvolver o traço. Pra Animal Rock, eu já tava com 1 mês e meio para desenvolver o traço. Mega Feras, que daí foi lá na frente já para o meu estúdio, eu tive 3 meses para desenvolver. Claro que foi em função do meu próprio trabalho de nunca perder prazo e mais, entregar antes do prazo. Então eu entregava antes do prazo para que na próxima coleção eu tivesse mais tempo para desenvolver. Só que assim, o Khaled, ele estava desenvolvendo os roteiros. Oi? Não, eu tava vendo o preço do Rock Animal aqui, R$40, cara. O de ter guardado. Mas não era, cara. Eu vou vender então, eu tenho tudo duplicado, vou vender. Não, eu guardei nessa, estamos aqui comemorando os 2 anos da comunidade Recreio. Então, eu estou guardando pro final dessa nossa conversa uma surpresa, que pode ser legal ou pode não ser. Quem sabe? No final eu vou dizer. Nossa. No final eu vou o mamute contar. Tá 32. Muito boa ideia. Cara, eu tenho 3 mamutes. 3 ou 4. Isso que eu vendi alguns, porque, tipo assim... hoje, se você coloca pra vender os Dino Rock de cristal e os Rock Animal de cristal, tu fica rico. Olha aí, eu tenho todos. Porque os de cristal, o povo mete a faca. Sabe por quê? Porque eles são muito difíceis de achar. Eu lembro quando eu tô tentando completar Nossa, cara. Pra mim falta 4 do Dino Rock, mas falta 4. Tá impossível achar. Impossível. E para desenvolver o traço deles, foi um trabalhinho legal. Se você acha, eles metem a faca. É muito caro. O pessoal fala, Cris, não vai dar certo, cara, não vai. Eu falei, meu, vai na minha, ó. Eu vou desenvolver... fazer nos quadrinhos, porque os de cristal eles eram transparentes, tinha... né? Adivinha quanto tá no Mercado Livre 1? Não, nem fala, o pessoal vai assustar. 125. 125. Não, se você for procurar da primeira geração, ainda da segunda também, eles metem a faca. Todo cristal, assim, cristal, mete a faca. O preço mínimo, assim, para os fãs da Recreio, assim, para você vender ele, é mínimo 20, mínimo R$20. Se ele tiver em estado, assim, mais ou menos. Mas o de cristal tem gente vendendo 40, 50, 60. Tem até R$100. Tem gente que paga até R$100 em uma unidade. Ou seja, imagina uma coleção que tem... Imagina autografado, Khaled. Vamos autografar esses e vender, a gente vai ficar rico. Verdade. É uma boa. Hoje, assim, pelo menos os fãs da Recreio, o que mais busca é cristal. Tanto que, tipo assim, você quer completar Circomix, é fácil. Robits é fácil. Circomix é muito fácil. A minha coleção é o dia inteiro com minha sobrinha do Circomix. Barco do Terror tem suas dificuldades por causa que tem uns personagens assim que são mais difíceis de achar. Tipo, Top Martelo é difícil de achar. Os últimos são mais difíceis. Eu tenho 3. Eu vi que você tava com 2 aqui, ó. O quanto a gente sofreu pra ter um deles, não, que é tipo assim, ele é o nosso favorito. Muito engraçado, porque o Top Martelo, o Lucas foi o único que conseguiu. Nós dois amavam o Top Martelo. Por causa do Nemo. Foi na época do boom do Nemo, a gente tava com... Oi, meu nome é Bruce. Aí, nossa, aquilo ali me encantou demais. Aí a hora que eu vi o tubarão,
a hora que eu abri a revista do Bob Boo, eu vi o Top Martelo e falei, é esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. Ele foi o penúltimo. Entendeu? Eu acabei comprando a coleção inteira. Que bom. Nossa, Não, mas o Bob Martelo era só o Lucas que tinha. Eu não tinha, e mais gente que colecionava aqui na nossa cidade também não tinha o Tom Martelo. Então era só o Lucas que tinha o Tom Martelo e ele ainda quebrou o Tom Martelo. Putz! eu tinha 6 anos na época, em minha defesa. Não. E daí ele só ele tinha revista também, né? E graças ao Crisulo, que colocou a revista, a arte da revista do Tom Martelo no computador, eu consegui imprimir. Olha aí. Tá, do Top Martelo tá inteira mesmo, no Flickr. Tá, é assim. Nossa, aquele dia, eu lembro como hoje. Eu não tinha impressora, e aqui do lado da minha casa tem o escritório de advocacia do tio do Lucas. Então, eu não tinha impressora, eu pedi para ele. Então, eu tinha vergonha, eu ficava na esquina, o Lucas ia de uma em uma imprimindo lá no tio dele, me trazendo. Já vai incomodar o meu tio. Que demais, cara. Que legal. Hoje eu já tenho ela, que eu consegui, mas eu guardo essas pintadas, esse pintado. Edição de alcança até R$25. Não, a revista também tem pessoal vendendo muito caro. Tipo assim, tem gente que vende a R$5, R$3, sabe? Quando quer despachar mesmo, né? Quando quer fazer um desapego. Eu ainda tô traumatizado com a revista. Mas outro dia eu vi um anúncio assim. A primeira. Essa revista da Leolos, né? É uma história legal do Gabriel. Primeira revista, essa aqui, ó. Olha. Daí eu consegui achar todas as outras no sebo, mas eu não achava essa aqui. Tipo, Curitiba tem acho que 18 a 20 sebos. Eu fui em todos, a pé, em todos. Tipo assim, um é longe do outro. Eu não achava. Daí eu achei na internet. O cara acho que ainda me passou a perna que eu paguei R$70 nessa. Eu sei que eu mandava áudio pro Lucas comprando fogo. Meu pai. Tava puto, porque ele não avisou que ele ia enviar, ele enviou o Sedex. Ele enviou o Sedex. Antes da Recreio relançar as coleções, ela fez uma série dos Padrinhos Mágicos. Eu não sabia dessa. Ela fez 3, 4 histórias no Brasil dos Padrinhos Mágicos e eu fiz um roteiro. Aquelas historinhas que não eram das Brasil, coleções, então. era você que fazia também? Quais? Não, Não, é porque, tipo assim, às vezes, quando não vinha histórias Tipo do em quadrinhos das Ratatouille. coleções, vinha de outras franquias, né? É tipo, de um intervalo para outra coleção tinha umas historinhas Isso. aleatórias. Geralmente era de 2 a 3 edições de espaçamento. Tinha uma forma que a gente precisava de um espaço para poder discutir. Era um mês, né? Mas eu fiz o Padrinhos Mágicos e eu não tenho a revista. Então, se vocês tiverem por aí, por favor. Alô, pessoal. A comunidade Recreio, a gente tem um drive que tem da edição 1 até todas do Mega Feiras, assim, no PDF. A coleção. E assim, eu lembro que Caraca! eu tinha fazendo o Padrinho Mágico, só que tinha que ir para os Estados Unidos aprovar. Então não deu continuidade. Nossa, que pena. Então, mas a comunidade inteira se juntou e todo mundo que tinha ia digitalizando e mandando pra gente. E daí o Marcelo Marques, todo o crédito aí. Ele que é o cabeça por trás. Tem um drive com todas, da primeira até a 600 e pouco. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não ia rolar. Por quê? Porque quando eu fui contatado, assim, pela Recreio, eles me falaram da coleção Barco Terror, os personagens, 2, 3 regras, e me pediram uma versão. Aí eu coloquei uma versão que tinha um cientista e a filha no barco. Então foi aprovado. Aí na segunda eu tirei a filha, deixei o cientista, não foi aprovado. E tinha 3 dias só para eu fazer um roteiro e a Mônica falou, se você, olha... Isso pro Barco do Terror, né? É o primeiro número. Aí ela falou, olha, acho que não vai dar, né? Acho que você não está acertando. Eu falei, deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu tentar uma terceira, segunda-feira eu mando para você. Aí, cara, eu lembro que eu fui desenhar no quintal, manja, eu fui desenhar no quintal, eu lembro que era um domingão, cara. Eu falei, quer saber? Vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Aí eu encarnei lá um Disney, fiz uma coisa, uma estrutura Disney. Aí eu mandei na segunda, e segunda tarde a mãe falou, não, aprovar, é isso aqui que a gente quer. Na terça de manhã tava com a gente. Exatamente. Então não era para eu fazer, pelo menos, eu não sei qual seria a sequência, né? E ali eu acertei, porque eu
fui o meu estilo, não me encarnei no terceiro estilo, né? Porque na minha cabeça tinha que ter um estilo mais didático, era meio duro. Aí, cara, eu fui lá no Bob Bush, falei, cara, vou ser engraçado, vou fazer piada, vou fazer gag, seja o que Deus quiser. E foi, né? E foi muito legal. E isso foi muito legal para mim, por quê? Porque eu sou um roteirista de fôlego longo, eu não gosto de história curta. O Zuno sabe disso, né? Eu odeio história curta, eu gosto de história. Pô, cara, se você me der uma história de 5 páginas, eu vou chorar. Se você falar para mim, cara, eu quero 100, obrigado, eu vou fazer. Eu gosto de explorar bastante. E não era para eu fazer, cara, eu lembro direitinho, assim, e para mim era difícil a decepção, né? A Mônica falava, não tá bom. Quer que eu refaça? Não, a ideia não tá boa. Aí eu fazia, não é isso. Aí na terceira eu falava, esquece. Não, deixa eu tentar mais um. Então para mim foi muito importante. E depois disso foram 16 coleções. Né? Mas não era para ser eu, não era para rolar comigo, não. Eu sou muito grato de ter rolado pro Khaled, porque se fosse outro, talvez eu tivesse uma relação legal com o outro, mas é um prazer inenarrável ser parceiro do Khaled há mais de década. Eu acho que eu já citei aqui, mas eu acho que, tipo assim, eu vejo o barco como uma coisa tão perfeitinha, fechadinha, que eu acho que, tipo, acho que não daria certo, pelo menos não pra mim, se fosse com outra pessoa sem ser o Khaled. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, não sabe se é melhor. E assim, na pior, época, a gente já tava, tipo, vocês vão, a gente vai lançar em março, então quanto tempo antes e tal. A gente passou e assim, a gente, no mall, a gente fazia em um prazo curto os trabalhos e tal, mas falou, como é a primeira, seria legal a gente começar com mais tempo, pra mandar pra vocês, pra poder voltar, de repente alterar. Tem o roteiro? Então, tá com o roteirista, ele vai mandar pra gente essa semana, tal. Legal. E aí, Fernando, não era nem o Fernando ainda, né? Era, no começo era a... Como que ela chama mesmo, Khaled? Que já não era mais a Cacau, era a que entrou no lugar da Cacau. Solange? Não era Solange? Não. Calma que ela é muito minha amiga. Muito sua amiga, exatamente, por isso que eu te perguntei. Gislaine. Gislaine. Eu sabia que tinha essa. E aí eu falei, tem roteiro? Não, a gente pediu pra refazer, porque não tá. Tá, passamos... Tem roteiro? Não. Aí eu com o Chico falei, Chico, isso vai dar ruim. Vai ficar com pouco prazo. Não, mas eu vou. A gente já tinha... Quem fez a arte final foi a Rosana Valim. A Rosana Valim, ela é da Turma da Mônica, ela trabalha com a Turma da Mônica há muitos anos. Trabalhou na Turma do Arrepio, que caso vocês não conheçam, vão atrás, que vocês vão adorar. Um quadrinho... Não é a Turma do Penadinho. Não. A Turma do Arrepio é do Drac, do Belfedo, da Medeia. É uma historinha de terror também, porque tem um Drácula, um vampiro, né? O vampiro, um Frankenstein, uma bruxa e uma múmia. E um lobisomem. Vocês acreditam que, tipo assim, na época que a gente, pré-Barco do Terror, a nossa primeira coleção, minha e do Gabriel, não foi Recreio, foi Monster Hotel, que é do Kinder Ovo. Kinder Ovo. Assim, nossa coleção magnífica. Assim, acho que foi esse gancho entre essa coleção do Kinder Ovo pro Barco do Terror, que tipo, já era muito semelhante, né? Aí eu sei que na última semana eu falei, e aí, e esse roteiro? Não, agora tem um roteiro. Hoje ele tá mandando, parece que tá legal, não sei o quê. Aí à noite legal, amanhã cedo o roteiro tá na mão de vocês. Maravilha. Foi foda. Eu vou contar outra coisa. No Barco do Terror, nós temos um personagem LGBTQ. Tem? Sério? Tem. Eu vou adivinhar quem é, pode ser? Pode. Vamos lá. O Tucci. Exatamente. Cara, eu percebi isso porque ele tinha maiores interações nas HQs das personagens femininas, ele era mais vaidoso e tudo mais. Tipo, claro, na época que eu li ele nem... Criancinha de tudo. Nem vi, né? 6 anos, né? Nem pensava em sexualidade, né? Exato. Louco. Eu soltei ele, saca? Eu fiz ele super assim... Tutti mil faixas. Masculino e feminino, sabe? Aí eu fiquei... Andrógeno, né? Falei, Mônica, o que você acha? Ela falou, cara, continua, porque o pessoal tá interagindo muito e perguntando qual é a exato. sexualidade. E assim, eu, durante a coleção, enquanto eu fazia Recreio, e até um pouco depois de eu ter parado, eu me interessava muito pelo retorno dos leitores. Então eu sempre acompanhava fóruns, eu dei entrevista, aí até é muito engraçado. Tem um rapaz que hoje ele é repórter na Cultura.
o Yuri. E eu lembro de ele, meninote, 13, 14 anos, pedindo entrevista e tal. Eu falei, não, claro. Uhum. E assim, e pra mim era muito, como ainda porque assim, né, é fato, e acho que é geral. Eu só posso falar por mim, mas acho que é geral entre os quadrinistas, a gente produz para os nossos pares. É fato. Porque como eu disse, eu não fiz curso de desenho, então eu aprendi a desenhar vendo o desenho dos outros. Então é claro que existe uma vontade o quadrinho que eu faço, que os outros quadrinistas que eu admiro ou que eu nem conheço gostem. Mas para mim é muito mais importante a opinião do leigo, a opinião do leitor, o cara que não é desenhista, não é roteirista, não é nada, só lê. Ou, mais ainda, aquele que não é nem leitor de quadrinhos. E aí, de repente, através de um quadrinho meu, começou a ler. Isso para mim é muito rico. Então, assim, eu sempre acompanhava o que a criançada estava falando, o que os leitores estavam falando, né? E o Tucci era muito adorado enquanto era produzido. Durante a produção ele do Bardo aparece em grande parte das histórias. E uma coisa que vale ressaltar é que, eu não sei, eu acho que eu já até cheguei a chamar o cara para dublar ele no Unidade Recreio. E eu queria uma voz semelhante ao Félix, do Amor à Vida. Tipo, eu adoro o Félix, um pouco mais soltado, assim, né? Justamente por eu já ter entendido o personagem como uma coisa mais extravagante, né? E é genial, assim. O Tucci é um dos personagens mais queridos também, mais lembrados, assim, do Bardo. Eu curti muito. Soltei ele mesmo, assim, e funcionou muito. Ele, o Nick Caveira, o Bob Bull foram bem desenvolvidos. O Nick Caveira era o que eu mais gostava de desenhar. A gente só fica assim meio ressentido que o Tom Martello só teve duas aparições. Mas então, por conta do problema, o Bob Martello. Tubarão. Mas então, por conta desse problema inicial, que os personagens só podiam aparecer na semana. Aí ele só tinha histórias, a partir de que ele apareceu, aí ele tava nas histórias. E isso, assim, isso era um peso. Porque você tava perdendo potência de personagens, de história. Pô, o último personagem só aparece na última história. É que depois tinha... O Igor Inox aparece na primeira. Ele foi o último, mas ele aparece na primeira. Ele é um dos personagens mais recorrentes, com o Sr. Cronos, que é o relógio, o Mi Bemol, o Toneloado, esses daí que são figurinhas repetidas. Assim, porque também se vocês deixassem eles para aparecer só naqueles fossem, não ia ter pouquíssimos personagens. Não ia ter com quem tem interação, né? E pouco desenvolvimento do próprio personagem, porque é bem na verdade que o personagem ele vai se desenvolvendo à medida que você vai escrevendo sobre ele, contando, né? Já fico parabéns aqui pela história do Tom Martello, porque é uma das histórias em quadrinhos que eu mais ri na minha vida. Me recorda, por favor, porque eu não lembro. Ele é um tubarão comilão. Só isso. E ele interage muito com o Victor Korkov, porque o Victor Korkov é o cozinheiro do barco, então ele, toda hora, aqui ó, ele devorando tudo. Tipo assim, ele tem 10%, a gente fez uma metragem assim de a porcentagem dos personagens que aparecem, né? Ele é o último, ele tem 10% de aparição na história inteira. Sendo que uma HQ que ele aparece em um quadrinho só pulando do barco. Nada mais. Tipo assim, mas, construção demais, o roteiro demais, arte demais, assim, personagem disparado melhor, assim, perfeito. Top Martello a gente fala assim que é o boss, assim, é o personagem, o favoritinho ali. Que legal, cara. Eu preciso rever esses outros. Então, nessas que de quando em quando eu pego pra reler. Porque a gente esquece. Sim. Tirando a gente aquele brinca que lá na marcou comunidade, mais, né? Porque todo mundo sabe que a gente é barco do terror da veia, né? Aí eles só dá atenção ao barco do terror. A outra coleção, Rock Animal, vou deixar as traças aí. Cadê o Missão Totem? Cadê o Missão Totem? Cadê a review do Missão Totem? Não. Mas é porque a gente tem mais familiaridade com as coleções que a gente trabalha mesmo. Claro, né? Mas a gente... Nossa, eu li Insectrons depois... Hobbits, Reino dos Dragões, eu fui atrás de tudo depois que eu já tinha criado o canal. Pra você ter uma ideia, quando eu criei o canal mesmo, quando a gente criou o canal da Comunidade TV, só tava com Cyberbots, Barco do Terror e alguns Genorox e Circomix, só. O resto eu fui comprando tudo depois e fui fazendo review, conhecendo a coleção. Porque ao longo dos anos a gente foi perdendo as coleções. E depois que a gente montou o canal e o grupo, a gente começou a comprar tudo de volta.
Legal. E lá no grupo também é uma E enxurrada aí de gente o povo vendendo. começou a entrar no grupo, o mercado dos personagens da Recreio começou a crescer e agora todo mundo quer comprar e... Outro dia eu vi alguém vendendo um boneco e uns pedaços de outro, e olha, eu não vendo separado. Ó, isso aí é foda, bicho. Nem... Às vezes só te falta aquele personagem ou aquele pedacinho de peça não vem separado. Às vezes é uma peça, às vezes é uma troca de cor. Tem muita coisa. Tem uma coleção que eu não gosto muito, que é aquela dos deuses gregos, que eles são... Missão Mitologia? Missão Mitologia? Sei. Missão Mitologia. Dos gregos é Missão Mitologia. Mas eles são colunas gregas, cara. Cara, eu adoro Missão Mitologia, cara. Cara, adoro. eu gosto, sabe? Mas eu não tenho ela. Eu acho assim, se for aparecer para eu comprar assim, muito barato. Mas também a Missão Mitologia é uma das coleções da Recreio que menos aparece para compra, que o povo quer vender, né? Uhum. Tem dessa também. O cara vendendo a coleção completa da Missão Mitologia por R$600 no Mercado Livre, a gente ficava tirando sarro do cara, né? Aí os Mega Z, os Mega Hades, Mega Poseidon, não sei se é assim que chama eles, né? Era uma coisa assim, cara, tô lembrando, porque eu tenho completo. Ali, tem os bonecos completos. Esse aí é o Poseidon, Poseidon, Zeus. E tem o Hades. Nossa, mas eles são muito grandes. Eu acho que eles... E é fantástico, cara, porque aqui tem 6 personagens, né? É o Partenon, não é? Uma coisa... não lembro mais. E dá pra montar o Panteão, né? Você monta o Partenon, né? Sim, nossa, dá pra montar as colunas certinhas. É uma loucura. Então, eu gosto. Missão Mitologia eu gosto muito, muito, muito. Tenho muito carinho. E em Missão Mitologia eu faço as cores. Foi quando eu entendi que se eu ficar nas cores, que é a última etapa, eu garanto a qualidade total mesmo. Porque se tiver alteração de desenho de arte final, eu faço tudo na hora de fazer a cor e tal. E aí, assim, não vai ter atraso nenhum. Graças aos deuses, as equipes que eu montei não atrasavam. Mas como o prazo era muito apertado, tinha vezes que eu me sentia... Que é fato, né? Você tem que... E aí, tá pronta a página? Viu? Ó, você tem mais meia hora. Putz, só tem mais meia hora. Cris, me dá mais 2 horas. Eu falei, cara, não tem. Daqui a 45 minutos isso tem que estar na gráfica. Então você tem mais meia hora. Então, assim... E tinha multa, né? Tinha multa. Não, a multa era... funcionava assim. E isso foi um dos motivos de eu ter voltado para Recreio, né? Para fazer as coleções. Teve atrasos em Cyberbots. E assim, um atraso já é ruim. Aí parece que teve 2 atrasos, aí é péssimo. Porque como acontecia? A editora abriu, ela pagava a impressão da Recreio. Sei lá, Sim. X reais, X mil reais para imprimir. E a gráfica já era acordado. 9h45 da noite de sexta-feira começa a imprimir. E libera na segunda-feira. Se não chegar às 9h45, chegou às 11 da noite, vocês me quebraram as pernas, mas eu vou fazer. Agora, se não chegava na sexta e ficava para no sábado, já era. Aquilo que a Editora Abril tinha pagado para a gráfica, ficava para a gráfica. Aí a Editora Abril tinha que pagar uma multa por não ter mandado. E além da multa, tinha que pagar novamente a impressão. Nossa, cara. Então, o prejuízo era imenso. Porque era pagar 2 vezes e 1/3 por 1. Então assim... Era muito tenso. Era muito tenso. Acontecia com frequência? Não, comigo nunca bom, aconteceu. Né? Mas aconteceu em Cyberbots e foi o que acabou tirando Cyberbots do mall. Nossa. Porque aí a editora falou, não, vamos abrir. Aí a editora me chamou, falou, Cris, a gente vai abrir concorrência para a próxima coleção da Recreio. Hoje quem faz é o mall e tal, mas como vai abrir concorrência, vai ver com outros estúdios, você topa participar? Eu falei, claro, eu saí do mall, eu não saí da profissão. E assim, eu não tô sacaneando eles, não é que eu tô furando os olhos, falando, dá pra mim, deixa eu fazer. Não era isso. E como abriu concorrência, aí foi o Casulo e outros 2 estúdios, aí ficou pro Casulo. Aí continuou com o Circomix, né? Uhum.
Já vamos encerrando o papo aqui, por aqui. Mas antes a gente tem uma pergunta, vamos começar a fazer as perguntas surpresas que a gente deixou para o final, né? Claro, você E eu pode tenho um mostrar, anúncio ao final para a comunidade Recreio. pode mostrar o que você tem para mostrar. Gabriel, você tem mais alguma pergunta para fazer também? Não, eu acho que eu consegui fazer todas as minhas perguntas. Khaled também tem algo a... Cara, tem muita aventura essa época da Recreio, né? Muita saudade de escrever isso, né? A tamanha liberdade e confiança, né? Sim. Que o pessoal tinha, né? A Gislene, o Fernando, a Mônica Pina na gente, né? E, infelizmente a Recreio parou, voltou em outra forma. A editora Abril tomou um caminho totalmente esquisito. Eu não sei nem como é que ficou. Voltou, mas está digital e também não é Recreio que a gente conhece, né? Eu e o Gabriel, a gente até falou assim, não vamos meter o pau, não, porque, tipo, é outro formato, é outra época, a gente vai ser os velhos chatos, né? Então, nem tão velho assim. Se vocês são velhos, eu não. Nem tão velho, né? Eu curti muito o que vocês estão fazendo, entendeu? Vocês pegarem esses personagens e interpretarem do jeito de vocês e fazerem de uma maneira tão divertida e lúdica, eu acho que isso é uma realização muito grande, sabe? Porque o que a gente faz na época é uma questão também de você sobreviver, de você viver, é a tua realização. Mas muita coisa que a gente fez para trás, ninguém mais revê. Ninguém fica revendo, por exemplo, as histórias que eu fiz de Patinhas do dono. Não tem. Agora, a Recreio, né? A Recreio, vocês pegarem a Recreio de uma maneira tão divertida, lúdica e moderna, né? Estão usando a linguagem de hoje, estão usando os meios que existem e fazer um negócio tão divertido. Eu ri muito, né? Fiquei rindo, foi muito legal, toda essa misturar personagem, né? Colocar animação em cima dos bonecos. Então, parabéns para vocês, né? Eu fico feliz aí de ter esse pessoal cresceu lendo, né? A gente, né? É muito bacana. Uma honra. Né? A gente ter contribuído com momentos felizes para vocês, né? Eu fico feliz, cara. Eu fico muito feliz. Eu tenho 1000 histórias. Se eu pegar aqui o roteiro, eu vou começar. Isso aqui foi assim, por causa disso. Esse aqui é meu tio, isso aqui é. Futuramente, então, quem sabe, né? Uma hora a gente pode pegar uma coleção específica. Vamos conversar dessa coleção. Vamos. E para morrer a questão. Destrinchar a coleção por coleção. Né? Sim, com certeza. Muito legal. Eu também quero agradecer a vocês por ter aceitado participar aqui dos nossos 2 anos da comunidade Recreio, né? A gente deixa explícito o carinho e a admiração que a gente tem por vocês dois. Muitas das coisas que a gente cria hoje, na verdade tudo, né? Que a gente fala só sobre Recreio, que a gente é bem didático perante isso. A gente nunca deixou perder a essência que vocês deixaram, que é fazer um negócio engraçado e como se fosse uma criança brincando ali com as suas coisas. E aí eu vou só colocar um parênteses na tua fala, e é um elogio, que vocês continuam uma coisa que para mim e pro Khaled era muito importante, que é fazer com a máxima qualidade que vocês conseguem fazer. Então os vídeos, tudo que eu vi, eu não vi todos os vídeos do canal, mas eu vi vários vídeos e todos que eu vi me surpreendeu muito bem a qualidade e o carinho, a dedicação. Porque é isso, é claro que daqui a 10 anos vocês podem fazer um negócio muito melhor. Mas hoje, ontem, quando fizeram, vocês deram o máximo de si para entregar um produto entregar algo que toca, que as pessoas gostam, que marca. Então, nesse sentido, eu acho que vocês conseguiram continuar uma coisa que para mim e para o Khaled sempre foi muito importante, que é, independente do prazo que tem, não sei o que lá, entregar algo tentar sempre entregar algo de altíssima qualidade. Então, para mim, quando eu comecei a acompanhar a comunidade, e falo isso tranquilo, foi uma honra ver que tem uma galera que continua falando sobre. E aí, putz, eu já te interrompi, vou continuar com saco, me desculpa. Não. Mas é só pra dizer, em 2000 e... Quando eu comecei, antes de fazer Eletronics eu acho que foi 2008, Não, Eletronics foi 2007 para 2008.
Eu acho que sim. Eu tinha apresentado páginas teste pro editor, o Ed Berganza, que é o editor era o editor do Batman na DC, quando ele esteve em São Paulo. E, exato, Batman querido. E na época eu ainda tinha, hoje em dia não tá no raio das coisas que eu quero, mas eu queria muito na época. Na época eu já não queria muito, mas era um sonho antigo que era publicar em comics, em quadrinho norte-americano. Na Marvel, na DC. Marvel, DC e tal. E na época eu já tinha feito Barco do Terror e tava no finzinho do Barco do Terror e ia começar a Letronics. E aí eu apresentei o portfólio na Quanta, lá em São Paulo, pro Ed Berganza, e ele adorou, ele gostou muito, e pediu para eu mandar mais páginas. Na época ele estava procurando um traço muito realista, e eu já estava indo no meu quadrinho sério, quadrinho que não infantil, eu também estava indo para algo mais estilizado tal. Ele gostou muito, mas ele queria algo mais Ivan Reis e tal. Mas ele falou, você consegue desenhar tranquilo Batman Brave the Bold. Eu falei, com certeza, de boa. Ainda mais que é meio cartoon e tal. Eu falei, cara, gostei muito do teu trabalho. Me manda, continua me mandando página, teste, vamos trabalhar junto uma hora e tal. Eu falei, legal. Aí eu saí da avaliação do portfólio, feliz da vida com isso, tal, não sei o quê. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu tive uma reunião no Abril que ia começar a Letronics. A gente ia conversar sobre tal, não sei o quê. E quando eu chego na reunião, eles falam, Barco do Terror foi fantástico, um sucesso. Na segunda metade da coleção, quando vocês começam a brincar mais com as páginas, que quando eu assumo, eu deixo de seguir. É claro, eu sempre sigo o roteiro do Khaled, mas eu não seguia mais as câmeras do Khaled. Comecei a pôr, que nem você pega, a primeira história que eu fiz é da Dragonesa, que eu esqueci o nome dela. Jimmy Drago. E tem uns ângulos de cima, tem ângulo de baixo, tal, que até então não tinha. Era tudo a câmera frontal, que eu era o Chico desenhando e seguindo. Porque é uma coisa da Disney, que é do Khaled, já da escola, né, da experiência dele e tal. E eu falava, a história do Khaled é fantástica. Eu acho o desenho do Khaled sensacional, eu adoro o desenho dele, eu acho muito engraçado. Eu falei, mas o papel de desenhista é contar a história com imagem. Então, e se a gente mudasse, Então, quando eu assumi, já na primeira história, eu já, tá com um ângulo de cima, um ângulo de baixo, não sei o quê. E por conta disso, a Recreio também gostou, porque os leitores gostaram. E aí, quando eu fui pra reunião do Letronics, porque assim, qual que é o traço que vocês querem que a gente meio que siga, tal, como que vai ser, bababá. Falei, você tem carta branca pra fazer o que você quiser. Faz assim, pensa algo que você acha legal e me apresenta. Nossa, eu falei, que mané fazer Batman, cacete, eu não quero fazer Batman. Eu quero fazer quadrinhos no Brasil pra brasileiro ler. Eu quero que daqui a 20 anos eu conheça um desenhista que me influencie e que venha falar pra mim que ele só faz quadrinhos por causa disso. Porque como é pra mim. Comigo foi assim. E então assim, é uma coisa eu tenho um extremo carinho, eu escolhi, eu fiz essa escolha, eu abandonei a ideia de fazer quadrinhos pros Estados Unidos, e era um momento que parecia estar próximo, não é fácil, mas parecia estar próximo. E eu falei, que fazer comics, eu quero fazer quadrinhos aqui no Brasil para brasileiro ler. Eu quero fazer quadrinho por aqui. Então, uma coisa que eu achava legal também é que as coleções elas passavam no Brasil, grande parte, né? Era muito legal isso. Inclusive, deixa eu fazer a última pergunta que é minha mesmo. Vocês faziam pensando tudo num universo só? Tipo assim, por exemplo, assim, Barco do Terror se passava no mesmo universo que Electronics, que Circomix, que Junior Rock, que Rock Animal, porque, tipo assim, tem coleções que elas têm ligação, tipo, Rock Animal é sequência de Junior Rock. Exato, aí sim. E tem Insectrons, é ligação com o Barco do Terror, aparece até o Stronsky ali, se não me engano aparece o Bob Boone. Aparece o Bob Boone, exato. E o Nick Caveira ali. E o Invisível, não aparece? O Vini Invisível, eu acho que não. Eu acho que aparece o... não, ele tava no esboço. É o Nick, eu acho que é o Nick Caveira. O Bob Boone tem certeza. É o Bob Boone no barco e tal. Na verdade, ali foi um easter egg, né? Foi um easter egg, né? Né, Khaled? Aí o Khaled pode dizer melhor. Cara, eu preciso rever essas histórias, velho, porque era um delírio só fazer isso aí. Mas foi um easter egg. Eu deveria ter guardado. Tem dois grandes easter eggs nessa história que eu tô
cantando aí, que é o crossover do Bar, que também tem a inspiração do Ringo, né, o baterista dos Beatles, que carrega o nome de um dos personagens e que a todo tempo ele tá cantando música dos Beatles. Né? Isso. Canta Help, canta... Eu tenho ainda as anotações, eu preciso ver nos cadernos, acho que eu tenho as anotações de criação desses roteiros, preciso dar uma olhada. Sim, é que eu sou bitomaníaco, eu percebi assim, ó. Ah, sim, eu também sou, né? Então, eu coloquei mesmo, né? Tem vários momentos, acho que várias histórias eu coloco uma música. Sim, tem um rinoceronte no Rock and Roll, chama Rhino Star. É um Rhino trocadilho Star, com o né? nome. Inclusive os nomes, assim, eram vocês que criaram os Sim. personagens? É o Khaled, né? Sensacional também, porque tem vários nomes ali que de cabeça eu lembro assim que são fantásticos. Não, Flea Bob Flap Boo. Jack, é um Bob cyberbot, Bob Boo é legal, Tony Aluado, que tem a referência Tony do Aluado. Aluado com lobisomem, né? É assim, são os nomes muito perfeitinhos. Vladstock. Eu gosto muito também. O Barco do Terror tem muita coisa da Mônica Pina, da Gislaine, que a gente fazia reunião e ficava aloprando, entendeu? Então, às vezes entrava uma dica, acho que Tony Aluado das meninas, as meninas que botavam, que na época tava bombando a novela, não me lembro direito, né, que o Tonho da Lua, né, tava bombando sobre isso, mas... Nunca tinha percebido. Mas a gente... mas eu criava 70%, sim. Nossa, muito legal, assim, os nomes são fantásticos. Tinha uma prolificidade aí muito grande, né? Nos Galácticos também tem uns nomes legais. No Dino Rock é que são muito confusos. Geralmente o pessoal lembra o nome do dinossauro, sendo que o nome do dinossauro já não é lá tão simples de se decorar, né? Aí não lembrava o nome. Por exemplo, às vezes lembra Tur, que é o Pteranodon, lembra o Agor, que é o Triceratops, o Velociraptor, que é o Velociraptor, mas os outros, passou disso daí, esquece. Mas era uma coisa muito assim, cara, não dava, se você botava no roteiro e ele ia embora, não tinha arrependimento possível, porque já tinha ido, entendeu? Sim. Já tinha ido, não tinha como, agora eu vou... errei, muda o nome, não, mas já tá na lista, pra mudar o quê? Sim. Ô, Zulu, o que você tem pra mostrar aí pra gente? Cara, bom, primeiro, né, como a gente tá chegando nos nossos momentos finais, só tenho a agradecer o convite da gente estar aqui falando dessa, como o Khaled falou em algum momento, que foi pra gente, pra mim também, foi uma época maravilhosa, foi realmente fantástico fazer Recreio. É fantástico, eu sempre falava isso, tem um irmão meu que acompanha muito quadrinho e tal. Na época, quando eu fiz essa escolha, essa opção de não, que Marvel desceu, caceta, quero fazer quadrinho aqui no Brasil, ele falou, Casala do céu, cara, não, vai fazer, cara, você tem que tá fazendo, e ele adora super-heróis, né, ele falou, meu, vai desenhar um Hulk, vai desenhar não sei o que, cara, teu traço tá muito bom, que você, cara, mas aí depois ele falou, Casala, que bom, porque Mega Feras é a coleção predileta desse meu irmão, ele tem duas dessa daqui, porque uma ele deu pra alguém, aí ele comprou, ele falou, não, eu vou ter sempre duas, porque de vez em quando eu dou pra alguém, filho de alguém que quer ler quadrinhos, ele dá um Mega Feras, e ele diz que todo ano ele pega pra ler, que ele adora, e em algum momento ele falou, cara, que bom, é isso mesmo, pô, você fez um material muito legal aqui e tal, então, pô, muito grato por vocês dois, Gabriel e Lucas, de nos chamar nesse momento, pô, especial, uma data especialíssima, comemoração de 2 anos da comunidade. Super especial. Então, assim, putz, fico felicíssimo da vida pelo convite e por estar aqui, relembrando, junto com meu parceiro, o mestre Khaled, de quem eu sou muito fã, da pessoa e do roteirista que é, e do profissional que é, com a dedicação que tem. Então, muito grato. E a novidade, porque isso é novidade até pra mim, assim, eu sou um cara, eu sou muito apegado aos meus desenhos. Eu vendo desenhos para clientes pedem, não sei o que, eu faço e vendo e tal, mas desenhos originais eu não costumo abrir mão, então eu tenho todos os meus originais estão comigo. Mas já tinha um tempo que alguém tinha me pedido, quis comprar a página tal da Recreio, e eu falei, não, deixa para meus filhos, isso vai ficar, e se for para vender, depois que eu for embora, eles vendem. Porque eu partir para outro plano, aí eles podem vender tudo. Principalmente se valer um bom dinheiro e tal, não sei o quê.
Mas aí eu falei, pô, a comunidade tá abrindo, eu vou colocar. Não vai ser uma edição inteira, mas vão ser algumas páginas originais Nossa, do Mega Feras, de né? Mega Feras. Nossa. E olha que Mega engraçado, Feras. olha a data dela. Caraca. 26 de 26 8 de 2011. O Nossa. aniversário, né? Nossa. Isso está no ar no dia 25. E eu peguei por Caraca. acaso, não foi pensado. Eu peguei essa página e falei, putz, essa é uma página que eu gosto dela. Aham. Então eu vou separar 10 páginas de todas as que eu dei no Mega Feras. E aqui, assim, é interessante para ver o processo, né? Então, ó, o balão, como eu disse, é a primeira coisa que eu fazia. E como no Mega Feras o traço dos personagens tem contorno e o cenário não, eu desenhava num lado os personagens e no outro lado o cenário, para depois, na arte final, juntar e montar Que a Que página. legal. Então Massa. eu vou Vou colocar chamar isso. 10 páginas à venda, claro, por 500 mil reais, você mentira. Tem outra coisa que eu também sou muito adepto, é tornar as coisas acessíveis. Então, olha, até vendo o preço que o povo está cobrando dos bonecos, eu realmente vou cobrar baratinho por essas páginas. E provavelmente são as únicas que eu vou vender, porque eu já pus pra mim, quando eu até conversei com a minha esposa, eu falei, sério? É. Mas você vai vender mesmo? Eu vou. É você é Cris? Lembra aquela outra vez que te pediram tal página que você falou que você ia vender? Ah, você vendeu? Não. Por quê? Eu falei, vai ficar comigo. Eu gosto delas. Aí essa vez foi, pô, não, mas é legal. Eu também sou assim, eu levaria pro caixão comigo, Isso. mas, né, Mas então, mas ao seria mesmo egoísmo tempo. da minha parte não passar pra filhos ou passar pra alguém, sabe? Mas ao mesmo Então, tempo tem essa coisa que é muito legal, que é ir pro mundo. É, As histórias já estão no mundo, então eu vou anunciar na comunidade da Recreio, só vou vender por ali e tal. Pra quem for interessado, vou colocar 10 páginas, escolher, escanear elas bonitinho, deixar uma qualidade boa pra quem se interessar. Estará lá à venda. E uma edição. Ah, não tá aqui. De Mega Feras, eu tenho 3. pode garantir uma pra mim. Do Eu compilado, eu compro. vou pôr uma à venda autografada. E aí, Eu compro. você quem comprar depois tenta pegar o autógrafo, Khaled. A gente pode fazer uma parceria. Autógrafo dos dois. Oi. Então fica. Eu tava querendo até fazer algo pra sorteio. Mas aí eu vou conversando com o Lucas e com o Gabriel. Eu tenho um material aqui que também eu quero ceder. Algumas coisas talvez futuramente a gente venha com essa ideia do sorteio. Sim, pra comunidade. Algum evento, pra alguma comunidade. coisa. Isso. A gente veio de fazer um bem bolado. Mas tudo certo, então. Muito obrigado novamente por vocês terem aceitado participar dos nossos 2 anos aqui da Comunidade Recreio. Esperamos vocês em próximos vídeos, futuramente, para falar de coleções mais específicas, né? Vamos destrinchar mais um pouco as coleções que vocês participaram. É uma grande honra, novamente, estar conversando com vocês, né? Tipo, eu me imagino com 6 anos, assim, nossa, eu tô falando com os caras que criaram isso aqui, que marcaram minha vida. Me deram abertura para gostar de quadrinhos. Eu sou de Sinalto, o Gabriel já é mais Marvel, mas eu sou de Sinalto. Assim, eu tenho quadrinho para bodega aqui, se eu pegar aqui tem um monte também. Então, tipo assim, foi uma porta de entrada muito, como é que eu posso dizer assim, valiosa para mim. Né? Poxa Eu vida. também, Esse mundo nerd. eu também só tenho a agradecer, porque é uma honra estar aqui falando com vocês. A gente cresceu lendo as historinhas de vocês, os personagens. Não tenho palavras para dizer. Poxa, que legal, cara. Eu fico muito feliz e é aquilo que o Chris falou quando ele viu o grupo da Recreio. A gente só está tentando deixar a história da Recreio aberta, acesa para as pessoas fãs verem e matarem a saudade, a nostalgia. E eu só tenho a agradecer a todos. Cara, vocês não sabem o impacto dessas palavras para um roteirista velho como eu, um desenhista novo, vai, quase velho. Que a gente agradece, cara. Continuem. Eu acho legal vocês continuarem criando em cima, sabe, cara? Faz o negócio o material é muito rico,
sabe, cara? Muito rico. São quase Muito. 10 anos de trabalho aí ininterrupto. E são O Colapso tá aí para universos. continuar, né? A gente tá com essa nova série aí para dar continuidade, uma continuidade séria, um pouquinho mais, claro, com o pé no chão nas histórias lúdicas, claro, sem partir para nenhum apelo sexual ou talvez Sim, besteirento, né? Deixar o mais clean possível, o mais bem feito, né? Sempre. Sempre. Não, demais, Sempre com essa responsabilidade de deixar, assim, do jeito que vocês criaram, né? Ser o mais fiel possível. Não, pra gente é uma honra, cara. É uma honra. É E muita felicidade. me dá uma. Pô, imagina, foram. Uns par de anos já. Eu contava 20 anos. Daqui a 20 anos eu vejo se eu fiz uma escolha certa. E aí é muito interessante, porque me dá uma volta e fala: não, Cris, você fez a coisa certa. Olha aí. Você tem pessoas que você, se de algum modo eu estimulei alguém a ler mais quadrinhos, a fazer o que vocês fazem, que são vídeos sobre quadrinhos que a gente fez, cara, tipo, é isso que paga meu trabalho. Tem o Eu e o valor. Gabriel também a gente desenha. Aham. É claro, eu vejo. Nós dois crescemos desenhando. Então, isso, cara, isso não tem, isso pra mim não tem preço. Isso paga todas as madrugadas que eu virei trabalhando, produzindo, e pra fazer Recreio foram muitas madrugadas, além de já ter trabalhado o dia inteiro na Recreio, pra Recreio, madrugadas inteiras. Então, isso faz valer demais a pena, assim, tipo, e me dá uma sensação boa de que eu não tava loucão, não foi uma coisa tão... Não foi um delírio, né? Não foi apenas um delírio, né? Foi uma coisa que eu acredito e acreditava e continuo acreditando. E que pra mim foi importante e que é muito legal ver que realmente gerou frutos. Isso me deixa muito feliz, né? Sim, sim. Obrigado, o papo foi muito gostoso aqui, né? Mas infelizmente é hora de dar tchau. Diga tchau, Lilica! Obrigado, galera. Um grande abraço. Obrigado a você que assistiu aqui até agora, né? A nossa entrevista com esses dois grandes monstros da Recreio, no sentido bom. Eu digo monstros, né? No sentido, compartilhe, né? Para as pessoas que você sabe que colecionaram Recreio, que cresceram colecionando Recreio como você. Também deixar o like, se inscrever no canal caso for novo. Também conhecer o canal do Cris, né? Tá aqui no YouTube também, fazendo aulas semanais de desenho para quem se interessar. É um material muito rico. Eu mesmo já assisti, o Gabriel já assistiu. A gente sabe que o trabalho dos dois, assim, no dicionário, quando você vai procurar profissionalismo, tem a foto dos dois. Realmente, é um trabalho muito bom. A gente só tem a agradecer. Então, obrigado a você que assistiu até aqui e participou desses 2 anos da comunidade Recreio, ou você mesmo que chegou ontem. Talvez todo mundo é bem-vindo aqui, né? Somos abertos a tudo. Então, tchau, tchau. Até mais, comunidade. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, forte abraço pra todos. Tchau.